A indústria automobilística fatura bilhões ano após ano, e os carros são sem dúvida uma paixão nacional. Há mais de um século que os carros são o sonho do cidadão médio brasileiro. E com a exposição que as redes sociais trouxeram atualmente, mais do que nunca, os carros são utilizados como um símbolo de prosperidade e sucesso na vida. Obviamente que ter carros não deve ser o objetivo de vida das pessoas e nem um parâmetro de sucesso. Contudo, é inegável que os carros de luxo ainda são, de certa forma, um sonho para muitos, e sempre mexeram com o imaginário popular. Hoje no mundo, há quase 200 países reconhecidos, onde a grande maioria desses países não são considerados ricos e não têm marcas nacionais de veículos. Mas quando olhamos para os países que têm marcas nacionais, podemos traçar um paralelo que os liga. Todos são países extremamente ricos, ou seja, todos os outros países precisam de uma forma ou de outra importar seus carros de outras nações. Mesmo quando o país, como no caso do Brasil, tenha fábricas ditas nacionais e tenham carros nacionais, ele ainda assim dependa de acordos com empresas multinacionais estrangeiras para manter seu mercado interno. Se olharmos para alguns países, tais quais como Alemanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos ou Japão, entre muitos outros, podemos notar, além do fato de todos serem ricos e prósperos, uma coisa os liga: o fato de todos terem uma indústria automobilística muito forte e exportarem seus veículos para os 4 cantos do mundo. E quando analisamos alguns países que até poucos anos atrás eram chamados de subdesenvolvidos, mas que hoje já têm um forte protagonismo internacional, podemos ver que esses países, mesmo que com um relativo atraso, já que a indústria automobilística foi iniciada ainda no século XIX, embora largando ligeiramente atrasados, hoje esses países já têm suas próprias marcas nacionais, como são os casos da China, da Índia e da Coreia do Sul. Mas por que o Brasil, sendo um país tão grande de proporções continentais, atualmente o 10º maior PIB do mundo, e já tendo quase 200 anos desde a sua independência, não tem nenhuma marca nacional? Fala galera, aqui é o Léo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. A resposta da pergunta do porquê o Brasil não tem marcas nacionais é uma resposta complexa e que tem com certeza uma série de fatores envolvidos. Então, primeiramente, vamos voltar brevemente ao passado para entender como a indústria automobilística do Brasil nasceu. As primeiras fabricantes de veículos começaram seu desenvolvimento em seus países ainda no final do século XIX, como são os casos da Peugeot, Opel e Fiat. Com o início do século XX e a rápida industrialização que viria a marcar esse século, outras marcas também foram nascendo no começo do século. Marcas como Ford, General Motors e Volkswagen. No caso do Brasil, o primeiro carro a chegar por aqui foi importado em 1891 pelo inventor do avião, Santos Dumont, e o primeiro emplacamento aconteceu em 1903 e pertenceu ao Conde Francisco Matarazzo. Nas décadas seguintes, o Brasil recebeu as fábricas da Ford em 1919 e da GM em 1925, e nos anos seguintes, a frota do país saltou de 5.000 veículos para 43.000 entre 1920 e 1939. No fim dos anos 40, o número de fábricas de autopeças havia crescido muito, chegando a um total de 50. Esse contexto propiciaria o surgimento de diversos fornecedores, que posteriormente abasteceriam a produção de veículos locais. No entanto, até esse momento, o Brasil apenas montava veículos por aqui e não os produzia. Foi então que, sob o governo do presidente Juscelino Kubitschek, em 1956 foi criado o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Com o objetivo de viabilizar as iniciativas de produção de automóveis nacionais e tendo a fabricação local como um dos alicerces do governo JK, o foco
era alavancar a indústria nacional. Desta forma, o primeiro carro nacional foi produzido ainda em 1956, fabricado pelas indústrias Romme. O icônico Isetta ficou conhecido por ser um carro compacto que tinha uma única porta frontal e um motor semelhante ao de uma motocicleta, e teve sua fabricação até 1961. Também no ano de 1956, a VMAG lança no mercado brasileiro o DKV F91 Universal, derivado do sedã alemão F91. A VMAG também ficou conhecida no Brasil por modelos como DKV, VMAG Belcar e VMAGette. A empresa funcionou até 1967, quando foi comprada pela Volkswagen e teve suas ações encerradas pouco tempo depois. Outras empresas nacionais surgiram anos depois com uma pegada mais esportiva, como são os casos da Puma e da Miura, mas infelizmente não conseguiram perdurar no mercado por muito tempo. Mas com certeza a marca de automóveis brasileira que ficou mais conhecida é a Gurgel. Sendo fundada em 1969 pelo engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, que sonhava em construir carros verdadeiramente brasileiros, a Gurgel teve como primeiro lançamento o Bug Ipanema, que teve um relativo sucesso, e consequentemente em seguida a marca continuou a realizar novos lançamentos, ano após ano, como os modelos Chavante X12, Tocantins, Itaipu e Carajás. Na década de 70, a Gurgel chegou a conseguir firmar contratos de fornecimento de veículos para o Exército Brasileiro e apresentar o primeiro veículo elétrico nacional, o Itaipu. E a Gurgel seguiu lutando no mercado brasileiro junto a outras grandes marcas estrangeiras, mas que já fabricavam seus carros aqui. As 4 grandes que são conhecidas até hoje: Volkswagen, Fiat, Chevrolet e Ford. Até que em 1990, houve a reabertura do mercado brasileiro às importações e a redução de barreiras comerciais. Com isso, a Gurgel não teve mais condições de competir no mercado nacional e suas vendas logo começaram a cair drasticamente. Até que em 1994, a empresa entrou com um pedido de empréstimo para o governo federal de 20 milhões de dólares, mas este lhe foi negado. Porque, claro, nenhum brasileiro se beneficiaria com uma empresa de veículos genuinamente nacional. E afinal, vale mais a pena investir nosso dinheiro em outras coisas. Com isso, a Gurgel declarou falência nos anos seguintes e encerrou sua produção de vez em 1996. Mas o tiro de misericórdia, na esperança de uma montadora nacional, talvez tenha sido dado através da cearense Troller. Fundada em 1995, a Troller ganhou destaque nacional com seu modelo Troller T4, mas a marca infelizmente também não foi muito longe, já que em 2007 foi comprada pela Ford, e que já sabemos, fechou suas fábricas no Brasil em 2021, com isso anunciou o encerramento da marca Troller no mesmo ano. Nos dias atuais, o cenário infelizmente não parece ter evoluído muito. Como vimos no passado, houveram inúmeras tentativas de se construir carros genuinamente brasileiros, mas todas elas fracassaram. Embora o brasileiro seja apaixonado por carros, parece que nossos governantes de fato nunca foram, pelo menos nem pelas marcas nacionais. A falta de investimento e interesses em marcas nacionais é notória. Nenhum governante que tivemos na história recente demonstrou vontade para alavancar essa indústria, a não ser para com marcas estrangeiras, já que o Brasil sempre incentivou que montadoras estrangeiras estabelecessem aqui suas fábricas, dando incentivos fiscais e outros benefícios, o que, é claro, de certa forma, gera empregos e aquece a economia. Mas lembrando que nessa história nunca somos o lado A da negociação, já que o dinheiro ganho em território nacional, no fim das contas, sempre vai para outros países, onde as montadoras de fato pertencem. Deste modo, o Brasil é sempre um estado vassalo de outros países, sendo um grande exportador de commodities e um grande importador de tecnologia. Enquanto isso, nosso país ostenta a 5ª posição
como o país mais caro para se ter um carro no mundo, porque aqui o governo dá isenção de IPI para termos carros populares com tecnologia ultrapassada, custando convidativos R$ 78 mil. É fato que cada vez mais a indústria automobilística se aprimora e fica cada vez mais difícil para uma nova marca alcançar marcas já consolidadas no mundo todo. Ser lançado um produto nacional que consiga ter qualidade e preço num mercado tão competitivo e estabelecido como o de automóveis parece ser uma meta impossível e um sonho cada vez mais distante. Então eu te pergunto, será que um dia veremos uma marca nossa realmente prosperar? Recentemente tivemos a Volts, que ganhou os holofotes com suas motos elétricas e, embora tenha passado por alguns altos e baixos, parece que a marca tem conseguido seguir adiante. Também foi anunciada a NBR, que teria como proposta explorar os segmentos dos bugs. Mas me diz aí, o que você acha? Será que elas serão o futuro da indústria automobilística brasileira? Ou lembra também de outras marcas nacionais que eu deixei de citar aqui no vídeo? Bom, por favor me conta aqui nos comentários. Obrigado a todos e valeu!